Olá, boa tarde a todos que nos acompanham através da página Altas Vibrações. Mais um Viana Papo, sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é super legal, o tema de hoje é super interessante. O tema de hoje é poesia em nosso bairro, a poesia do Jardim Jaqueline. A nossa escola, a Escola Viana Mug, que é a escola que nós trabalhamos, ela fica situada no Jardim Jaqueline, aqui na zona oeste de São Paulo, né? Região do Butantã. E nós temos poetas no nosso bairro. Então é interessante, hoje a gente vai conhecer, aos que não conhecem, um pouco dessa poesia que é produzida no nosso bairro, no bairro onde fica a nossa escola, que é uma poesia, é um bairro bem periférico de São Paulo, e nós vamos conhecer um pouquinho dessa poesia aqui, e eu vou chamar minha companheira, Cristina Oliveira, para adentrar a nossa conversa. Bem-vinda, Cris. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero todo mundo em casa. E hoje a gente está dando o segundo passo para o nosso sarau, né? A gente falou do primeiro sobre inspirações poéticas, e hoje a gente vai falar sobre a poesia no Jardim Jaqueline e muito mais do que isso, sobre uma literatura periférica do Jardim Jaqueline. Então a gente vai mostrar que a literatura está em todo e qualquer lugar. E no nosso bairro a gente tem representantes que vocês nem acreditam. Temos vários convidados hoje, né, Henrique? Hoje nós temos, daqui a pouco eles estarão aqui conosco, e é interessante a gente pensar, porque a gente pensa em literatura, às vezes a gente pensa em poesia, às vezes a gente pensa que é algo muito distante da gente, que é algo restrito a editoras, a grandes editoras, que é algo muitas vezes acadêmico, né? Às vezes você pensa em poesia, você pensa em uma coisa acadêmica, você pensa só naquela coisa clássica e tradicional que está muito distante da realidade do leitor, que o leitor não vai entender, que as pessoas não vão se interessar porque não vai falar da realidade deles, né? E não, a gente tem poesia no nosso bairro, né? Poesia na nossa vida. E eu já vou chamar um dos nossos convidados que está entre nós. Pode chegar, seja muito bem-vindo, Fábio Boca. E aí? Tchau, 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 tchau! Da hora. Uhul! Se acostumando com as modernidades, Fábio. né, gente? Acostumando. Ah, seja bem-vindo, a gente também. Tá. Você sabe que a gente teve que aprender muita coisa nessa quarentena, né? A gente não sabia nada disso, não sabia mexer em nada, e ao longo da quarentena a gente foi aprendendo e foi criando. É isso que eu falei pra Cris. Nossa primeira live da de hoje tem uma diferença muito grande, né? Fábio, eu te agradeço. Os professores que teve que se virar. Verdade. Ligado? Ó, tá ligado? Os agentes da saúde estão sendo importantes, todos nós temos a sua importância nesse organismo todo que a gente acredita fazer parte, e os professores, só não tira o chapéu que eu tô sem. Fábio, seja muito bem-vindo. Né? Vou fazer aqui as aberturas, que eu já estou assim super, hiper empolgada. Né? Cristina, professora de língua portuguesa, cheguei no Viana esse ano, mas o Viana é minha praia, minha casa, eu me encontrei lá, e aí eu falando sobre literatura, Henrique também, eis que surge Fábio Boca, e eu já sabia de Fábio Boca, só não sabia que ele estava no meu bairro, que agora a escola é minha, gente, entendeu? No meu bairro, eu tenho o privilégio de alguém com quem eu fiz estudo, porque, olha, depois a gente conversa, mas eu tenho um estudo só em poesia, em literatura periférica, então eu já falei, eu já te conhecia sem te conhecer. Né? Então, assim, e hoje você está aqui numa super experiência para a gente, porque além de você compartilhar todos os seus saberes aí com a gente, nós estamos entrando num segundo papo sobre sarau virtual. E no anterior, a gente falou um pouco sobre as inspirações poéticas, que eles podem vir de todo e qualquer lugar. E aí, o que os nossos alunos perguntam, né, Fábio Boca? Pode vir de todo e qualquer lugar, mas será que a periferia da poesia
Essa é a pergunta que até o final da live você vai ter que responder para a gente, se periferia da poesia. Porque a gente está acostumado a ver um mundo tão poliana, um mundo tão cor-de-rosa, assim, que aí a gente quer discutir. Eu já sei sobre isso, Henrique também, mas antes de você começar a falar propriamente disso, para quem não lhe conhece, Fábio Boca, aqui a gente não tem o perfil, não. É você mesmo. Você se apresenta e, por favor, diga para a gente de que maneira que a escola contribuiu nessa sua caminhada aí. Pô, enfim, né? Comecei com as palmas dos professores e... Tá tudo ok? Comecei com as palmas dos professores e esqueci de agradecer e dar boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando. O Viana, para mim, também é uma casa, é legal ver a Cris falando que foi picada, e realmente o Viana, ele tem esse poder, né. Deixo, lógico, sempre um abraço à professora Fabi, que foi a professora que primeiro fez contato comigo, e, enfim, né, a gente já tem uns anos aí de companhia, e... Bom, como a literatura tá, né? E aí eu já vou até ir fazer um link rápido, que é o rap, né? A poesia, ela sempre teve na periferia. E antes do rap, estava no samba. E antes do samba, estava em outras coisas. Quer dizer, a arte, ela sempre teve na periferia em forma de engajamento, né? Sempre, às vezes, defasada de alguma técnica ou algum estudo, mas sempre produzindo, né? A gente sempre fez da nossa paisagem uma inspiração, o nosso dia a dia, né? Então, periferia até rima poesia, e não tem como negar, né? Que não haja esse tipo de escrita, e a escola foi fundamental, sim. Até hoje de manhã me ocorreu um papo aqui com o meu irmão a respeito do Jean Basquiat, né? Falei para ele, pô, mano, na 7ª série tinha uma professora de artes, a Sebastiana, né? Querida Sebastiana aqui no Tenente Alípio, que ela dava história de arte, e ela deu Jean Basquiat pra gente assistir, né, mano? E a gente não dá a mínima importância ali, né? Criança, tal. Mas eu lembro muito bem de algumas coisas ele fazendo no meio do filme, e aquilo traz uma inquietação. E você, depois de um tempo, ir pesquisar a respeito de Jean Basquiat e ver o quanto era próximo, o quanto tem de identidade ali, né? É uma parada muito louca, e não tem como não exaltar os professores nessa devida importância ao contato com a arte, seja ela em qual o âmbito, né? Seja através de uma película, através de uma pintura, através de uma música. Os professores, eles sempre foram fundamentais nisso, e além do trabalho acadêmico, eu devo exaltar um trabalho que hoje se tem muito, mas eu vejo que um tanto longe das escolas, mas eu lembro, né, a gente tinha coisa de ter realmente muita oficina em todas as escolas, e uma das oficinas que me abraçou foi a oficina de hip hop, né, no ensino médio, onde eu tive contato com o hip hop já sabendo o que era rap. Então, você vê, né, a escola, ela acaba sendo um ponto de estudo, um ponto de encontro, né, um ponto de troca, e um espaço muito importante para a gente, né, tá desenvolvendo o cidadão, né. Poxa, muito bom ouvir isso. Faz bem para a gente queria ouvir falar... Não, o que eu queria falar é que, bom, eu tô no Viana, é meu segundo ano no Viana Mug, né? Como professor de inglês é meu segundo ano, e como professor de português é meu primeiro também, né? Então, quer dizer, eu tô com 2 cargos lá, fico o dia todo na escola agora esse ano, mas eu já estava ano passado em meio período. E quando eu cheguei a primeira vez no Viana, foi numa atribuição de aula que a gente foi fazer em janeiro, e eu chegando, eu não conhecia o bairro, não conhecia a escola, escolhi por proximidade ali do Butantã, porque como eu faço faculdade à noite,
lá na USP, é mais próximo para mim, para eu poder me deslocar, né? E aí, beleza, eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu vejo é esse muro aqui. Cadê? Tá aqui? Vocês estão vendo? Dá para vocês verem aqui? Esse muro com esse verso, né? Quando se não me engano, vou tentar falar sem errar, tá, Fábio? Que você colocou, né? Quando eu crescer, Até quero eu ser erro, grande. até eu adapto às vezes. Então. Que é mais ou menos assim, né? Quando eu crescer, eu quero ser grande, tão grande quanto uma criança, né? Eu achei lindo, falei, gente, isso é essência, né? Isso é essência da educação, porque assim, você sempre ter não deixar morrer essa criança dentro de você, né? Você preservar essa vontade que a criança tem, muitas vezes essa inocência que a criança tem, essa bondade de coração que a criança tem, você levar isso para a vida toda, né? Então eu achei de uma sensibilidade tremenda. Aí falei, bom, o pessoal deve ter pegado aí da internet e tal, alguma coisa, e colocado aí, porque a frase realmente é muito bonita. E depois eu fiquei sabendo, falei, não, o poeta mora aqui no bairro. E eu tinha te visto ano passado no nosso sarau, né? No ano passado você estava, aliás, você tem estado todos os anos aí, né? Praticamente, né? Ajudando no nosso sarau. E é um exemplo realmente para as nossas crianças. E quando eu coloquei lá no grupo que você estaria conosco, nossa, choveu de comentários. Gente, o Fábio vai estar, o Fábio vai estar, o Fábio vai estar. Então, nós te agradecemos muito pela presença. Eu queria que você falasse um pouco como que nasceu o seu gosto pela poesia. Sim. Então, essa porta do rap foi uma parada realmente muito importante, né? Porque eu já ouvia poesia ouvindo Racionais dentro de casa, né? Ouvindo Fundo de Quintal. Eu adoro as composições do Kleber Augusto, né, meu? Do Beto Sem Braço, que fazia as músicas pro Zeca. E aí vem rap, né? E o rap, depois que eu comecei a produzir, né, ali para a virada do milênio, 2000, que foi onde eu e o Hitson também nos conhecemos, né? Ali os jovens, os rebeldes, a rebeldia estava ali, a gente já tinha uma militância no bairro, fazia muito encontro de hip hop aí no parque, né? No Parque Raposo, que era o antigo lixão, um parque muito conhecido aí no bairro, né, meu? Aqui, aliás, né? E fazendo rap e tudo mais, depois de um tempo com o grupo, eu, em 2007, conheci uma parada chamada Poesia das Ruas, Sarau Rap, ali no centro, na ação educativa, em que o Sérgio Vaz tinha, né, esse trabalho de estar falando o rap a capela, e exaltando que aquilo era poesia, né? E eu não me lembro por onde eu fiquei sabendo disso e colei e tal, e ali realmente eu via que o exercício da escrita era muito necessário, porque não tinha como se esconder atrás de uma batida. Então, além de você ter ali um espaço no centro, num determinado horário ali que a rapaziada já saiu do andaime, né, meu pessoal que estava no batente assim como eu, depois colava ali no Sarau Rap para estar comungando, né, para estar desenrolando as escritas que fazia, acabou sendo um laboratório, né, e o Sarau Rap ele teve muito fruto, hoje tem muito cara bom aí na cena que deu uma pescoçada lá, viu como era, né, eu fico meio assim de falar nomes e esquecer de alguém, porque é uma rapaziada muito grande. Mas. E aí o Sarau Rap realmente me fez entender que eu era poeta. O Sérgio Vaz acho que foi um dos primeiros caras que me chamou de poeta, tá ligado? Tipo, ó, vai lá, poeta. Eu falo, porra, poeta, né, mano? E é louco porque eu vejo como uma retribuição, né? Porque pelo que a gente se conhece da história do Sergião, ele também fazia as poesias nas intervenções de show de rap, né? Que rolava aqui no Campo Limpo, aqui na Quebrada e tal. Então, ele retribuiu muito bem, assim, ao movimento, dando essa moral pra gente, olha, mano, você é poeta, e aí, a partir disso, escrever
e conhecer a produção literária também, né? E aí foi onde eu conheci a Cooperifa e tudo mais, né? E, Fábio, deixa eu te falar uma coisa que é para a gente entrar um pouco mais a fundo nessa história, né? A gente percebe que há vários momentos de poema, de poesia, disso tudo. Você falou uma palavra que eu amo por natureza. Você falou assim, olha, engajamento. A escola me deu essa história de engajamento, de olhar. Então, me diz assim, como é que o poema, que essa poesia que sai de você, ela pode representar um coletivo? De que jeito que você consegue as suas inspirações? Porque há momentos que eu percebo assim, que na sua poesia sou eu, entendeu? Parece que eu fui ali, que eu estava lendo e falei, caraca, mas estava aqui dentro, ó, estava aqui dentro. Faltou ali eu colocar no papel, mas parece que ele foi mais rápido e Coragem. colocou. Coragem. Isso. E aí me diz como que é representar essa ideia de um coletivo, de um engajamento, sabe? A gente fala muito que todo texto passa uma mensagem, que tem tudo isso, mas quando a gente lê, assim, Sérgio Vaz, você, outros poetas que a gente vai chamar de periférico, porque está próximo da gente, eu gosto desse nome, porque é próximo mesmo. Eu percebo que, assim, é um olhar, mas é um olhar que não está aqui, parece que está assim, ó, e ao mesmo tempo eu me sinto tão dentro. Fala um pouquinho sobre essa construção, de onde vem, como é que, né, essa coragem para fazer tudo isso, para motivar quem está assistindo, de alguma forma, dar um start. Ó, o que tem me inspirado é olhar ao redor. Eu sou uma pessoa comum como você, eu também tenho algumas coisas muito bem guardadas e que quando alguém fisga, eu falo, pera, eu me sinto nu. Eu falo, porra, como que a pessoa percebeu esse meu íntimo, né? A gente, quando lê Manuel, também é muito assim, né? Leva uma rasteirona e fala, porra, eu poderia ter... parece que é nosso. E é nosso, né? Porque você vê, tá aí no muro essa sobre as crianças e não é uma coisa minha, né? É uma coisa nossa porque não partiu de mim, né? É esse todo que trouxe cor para os meus olhos. E eu repliquei na coragem de pôr num papel. Tipo, hoje eu tô produzindo meus cadernos e porque a todo momento eu tenho que estar com alguma coisa perto e acreditar no que está aqui dentro. Porque a gente às vezes acha que está ficando louco, que está falando sozinho, mas é esse o poder que a literatura tem, de não pré-julgar qualquer tipo de ideia, né? E de ideias iguais o mundo está cheio, a gente já sabe, então por que não atravessar os pastos, né? Cavalos os buracos além dos pastos. E então eu vejo que quando eu anoto um absurdo, eu tô dando voz a uma coisa nova, né? Assusta, mas por que não, né? Dar esse espaço, assim como esse quadrante que apareceu aí. Muito boa tarde, senhor do Gueto Chabás. Tá dando, viu? Será que ele Bem-vindo. consegue? Do Gueto, está nos ouvindo? Ele tá Está nos ouvindo? ouvindo, do Gueto? Ô, Silvio, boa tarde. Oh, Claro. obrigado pela presença também. Nós agradecemos agora há pouco ao Fábio pela presença, te agradeço agora pela presença aqui conosco. Muito bem-vindo ao nosso Viana Papo sobre poesia do Jardim Jaqueline. Para a gente é uma satisfação ter vocês dois aqui, encerrando esse ciclo de live sobre poesia, né? Em preparação ao nosso sarau. Então, do Gueto, por favor, se apresente aí pra gente. Bom, primeiramente, é uma honra para mim estar participando de uma atividade tão importante, ligado a uma instituição que tem toda uma história, para mim, assim, bastante importante, também bastante relevante na minha trajetória de pessoa, porque o Viana Mug é a escola, embora eu não tenha estudado no Viana Mug, o Viana Mug é a escola do meu bairro, né? Ele fica exatamente no centro do meu bairro ali.
e me rememora várias memórias afetivas e tal. E lembro de muita gente, lembro de muitas situações. E gosto muito de participar das atividades culturais do Viana, porque o Viana teve um período de muita deterioração, assim, e que é muito triste lembrar desse período, mas hoje tem todo um corpo de professores e uma direção assim, que fazem toda a diferença na construção de escola mesmo, assim, que o Viana ganhou nos últimos tempos, né? E, enfim, para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse evento, porque eu sei da importância que ele tem, assim, né? Porque a escola estando dentro do bairro, o impacto que ela gera para o seu entorno é enorme, né? Então, eu, por exemplo, eu dei atividade de poesia no Viana Mug, acho que no ano de 2005, e hoje o pessoal que teve oficina comigo naquela época me chama de professor até hoje, assim. Eles são pais de família, mães de família já, sabe? Isso é muito bacana, então... feito que o meu trabalho acabou ganhando nos últimos tempos, eu também devo a essa molecada aí do Jaqueline, né? E aos professores do Viana, tal. Para mim é muito honroso ter, por exemplo... Tá travando dele. Maneiro pra Eu caramba. acho que ele está com um problema de conexão. É isso, não sei se a ideia era essa, eu acabei falando de uma Não, coisa que estava imagina. aqui, latente. Imagina, é bem isso mesmo. Solta, pode Eu acho deixar que é. fantástico. Aqui é o espaço de vocês, hoje está aberto para vocês. Eu e a Cris estamos aqui só para mediar, mas o espaço hoje é para vocês falarem, para vocês se expressarem. Justamente é o que eu estava falando para o Fábio antes de você entrar. O do Gueto caiu agora. Depois eu falo, então, Caiu porque mesmo. era o que eu tinha falado para o Fábio, que realmente. Mas aí Mas deixa acho que ele eu volta, emendar, daqui a então. pouco ele está aí de novo. Mas assim, Fábio, o que eu quero que você entenda quando a gente falou essa ideia de engajamento, de você falar de coragem disso tudo, porque eu fico assim, eu tô até gaguejando, gaga. Lembra, Henrique, que eu falo? Fala, Henrique, quando a gente tá perto de alguém que a gente gosta muito, a gente vai falar e faz assim, ó, cacacu, cuidado, cacuca te pega, entendeu? Faz umas coisinhas assim, que é o sonho real, eu falo. E assim, quando a gente surgiu com a história de fazer o sarau e de fazer um Viana Papos dedicado para esse sarau, aí a gente falou, ó, vamos chamar alguém para falar de inspirações poéticas, aí conversando com a Fabi, aí eu falei, mas Fabi, tem que ser algo assim muito real, né? Tem que ser gente da gente, porque essa ideia de representatividade, gente, se eu não tivesse, eu acho que eu não ia chegar aqui, entendeu? Eu tive alguém, eu brinco assim, né? Carolina de Jesus está ali para me dizer, olha, cata suas coisas e vai. E aí, quando eu vejo vocês dois aqui, numa live como esta, Jardim Jaqueline, né, inspiração, aonde todo mundo diz, ó, dali não vai sair nada. Pô, e sai dois caras fantásticos desse jeito, cara, tem que trazer vocês para mostrar. Tem que mostrar que a palavra é nossa e que a gente pode ocupar espaço, sim. E assim, vocês têm ocupado muito bem, não sei se alguém já falou isso para vocês, mas estou falando que a representatividade de vocês é surreal quando a gente fala com a criançada, com os alunos, né? Eu tenho alunos de ensino médio, assim, o meu marido que está aqui pirou quando eu falei que eu ia fazer com vocês, ele falou, nossa, mas você é amiga deles, eu nem sabia. Eu falei, eu também não, estou aprendendo agora. Então, assim, vocês têm noção dessa representatividade, de como que o que vocês falam hoje é inspiração, que nem você falou do Sérgio Vaz, né? A ideia de abrir espaço. Como que está essa função de vocês de abrir espaço para os novatos? Porque a gente está cheio de gente nova aí no nosso sarau, viu? O do Gueto é safado, ele me deixa sozinho nessa com abacaxi, deixa ele. Eu te pego, negão, eu sei qual é a sua viela, pode pá. Então, né? Olha lá, que danado. Ele deixa você responder sozinho. Eu acho que eu estou com a conexão de internet muito instável. Eu acho que está falhando um pouquinho. Mas a gente vai indo e a gente vai conseguindo.
Cris, então, Chato, velho. com relação a É isso muito aí, interessante. eu creio que demorou de cair a ficha, assim. Eu entendo que, como eu tenho alguns outros tipos de trabalho, eu já fui cartazista, né? Trabalhei como cartazista de mercado 10 anos, e aí, de 2 anos para cá, eu tô no mundão, acreditando nessas produções que a gente tem há um bom tempo feito, e tentando dar justamente essa devida importância ao trabalho, né? Tentando pensar formato gráfico, né, projeto de livros, tem aí um trabalho sendo feito que logo menos sai pela Lira das Artes. Lâmia, não esqueci de você, aproveitando o espaço, onde eu vou estar trabalhando com algumas poesias visuais e tal, um lance meio fora do que o pessoal está acostumado, que é uma linha de oralidade, mas os textos e a oralidade também não é algo que eu vou deixar de lado, eu vou estar trabalhando em um futuro próximo novamente, mas é isso, a gente, pelo menos da minha parte, eu não sei, né, a gente está no dia a dia, então a gente não tem uma régua, né, eu tô com meu parceiro ali no ônibus, fazendo o mesmo corre, e ele, de repente, está indo para o consultório dentista ou alguma coisa que some também, como eu disse, né? Ou é um professor, ou é... Então, devido aos papéis, então eu tenho acreditado mais nesse meu papel, e por isso até que eu estou aqui agora, hoje, trocando essa ideia, porque hoje eu tenho consciência de que eu sou um poeta, eu sou o Fábio Boca, e que tem pessoas olhando para minhas produções, tem crianças olhando para as palavras que eu escrevo, enfim, então eu tenho que, no mínimo, dar algum tipo de resposta a isso, né? E também porque a gente não pode engasgar com esse osso, né? Não dá para engolir muita coisa, então a gente solta mesmo. Inclusive, eu vi alguns trabalhos seus lá no Viana mesmo, né, Fábio? Você fez um trabalho de poesia visual, né, com cartazes, até ter aquela rua sem saída que você colocou lá, rua com saída, né? Pode crer. Toda uma arte gráfica. E eu acho fantástico. Eu sempre achei muito bonito essa forma sua de escrever o poema com uma letra desenhada, com uma já representando, né, graficamente com a letra aquilo que você quer dizer, né? E agora que eu estou entendendo de onde vem, você trabalhou com isso, então, né? Pode crer, trampei com isso, e aí o ano passado também me arrisquei aí, depois de um tempo, o tiozinho voltou a estudar, aí eu fiz 1 ano e meio aí de comunicação visual na ETEC Maria Augusta Saraiva, e já deixar um abraço também para os professores de lá, que foram muito importantes para eu estar hoje trabalhando nos aplicativos que me permitem justamente isso, né, trabalhar meus textos, mandar para uma gráfica, ou, enfim, construir coisas, né. E aí, Dugueto, o que você Eu tem para acho dizer para a fantástico, gente realmente. sobre O, representatividade, poesia de engajamento? Quem é você, Dugueto, nessa praia aí nossa, do Viana? Olha, professor, é interessante que esses dias eu estava falando com um companheiro. Você sabe que o nosso sonho não é um sonho que se sonha sozinho, né? Então, a gente tem aí todo um cinturão de apoio. Eu, geralmente, quando vou cantar, tem sempre alguém que vai comigo, ou mesmo em eventos de poesia e tal. E aí, desses colaboradores é o Diego, né? Eu estava conversando com ele a respeito de uma coisa bastante interessante que aconteceu essa semana. Duas jovens entraram em contato comigo, são estudantes de audiovisual, e elas queriam a liberação de uma música minha que foi composta há quase 20 anos atrás. E, inclusive, a data
composição, de criação dessa música é anterior à data de nascimento de ambas as meninas. E eu olhei assim, né, achei isso interessante, porque a gente tem bastante trânsito e nesse meio da poesia, da literatura marginal e do hip hop, que é onde o pessoal conhece a gente bastante, mas a gente não tem esse... Caiu, travou, gente. Eu acho que travou. Vamos ver se retorna. Do Gueto. Caiu, gente. Ele vai deixando o Fábio nas roubadas. Enquanto, ele começa a falar... Enquanto do Gueto volta, vale lembrar que eu queria colocar uns... Pois não, Fábio, pode falar. Desculpe. É que é um breve comentário. Não, o do pode Gueto, falar, fique à vontade. O do Gueto é um anti-bandeirante que me abriu muito caminho. Verdade! Porque a gente sempre foi muito incomodado pela questão de morar na Raposo Tavares, né, meu? Então, puta, dá mó ódio Raposo Tavares. Toda vez que a gente fala Raposo Tavares, me vem isso, sabe? E na Palmares mesmo, né, ele enforca todo mundo e é isso aí. Vai lá, eu vou começar a ler aqui alguns comentários que o pessoal tá escrevendo aqui. Tá frenético aqui o chat, viu? A Eliane, nossa coordenadora, o reconhecimento, a sua contribuição para a comunidade, vivências que ficam marcadas na memória pelo respeito a cada um que vocês têm. Parabéns, então, aí ao Fábio e ao do Gueto. A Fabi escreveu aqui, ó, o Fábio tinha comentado da Fabi, 2 grandes poemas que me arrepiam. Vamos para Palmares e Peregrinos ao Mar. Infelizmente atuais e de uma potência incrível. Mas eu queria ouvir uma palhinha. Ainda bem que o do Gueto chegou, né? Né, Henrique? O do Gueto chegou, ele não vai poder ele no caldeirão aí, né? Já põe ele no caldeirão. Eu também acho, gente. Do Gueto chegou, vai pro caldeirão. A internet muito instável. Eu vou aproveitar que parece que tá rolando aí e vou falar uma poesia mesmo. Tô com um livro aqui que chama Redes Periféricas. Estão me ouvindo bem? Opa! Sim. Vamos lá. Com certeza. Redes Periféricas, Juventudes, Mulheres e Arranjos Culturais. Isso é uma edição independente de uma galera ali da Zona Sul. E aí eu abro esse livro que está falando do mapeamento mesmo territorial, sobre as potências do bairro, ali na região Campo Limpo. E eu tive a feliz honra de participar e abrindo o trabalho que é tão importante com uma poesia. Eu vou ler ela aqui para vocês. Essa poesia tem uma história interessante também, que eu não tinha título para ela, e mostrei para o Sérgio Vaz. E aí ele leu e ele que deu o título para mim, assim, que eu estava realmente sem ideias. Isso pode acontecer, às vezes você consegue escrever um texto e tem dificuldade por uma coisa que, em tese, seria mais simples, que seria nomeá-lo, intitulá-lo. Você fica entre 1000 nomes e não escolhe algum, assim. E, nessa ocasião, o Sérgio Vaz me ajudou escolhendo um nome para o poema, né? Eu gosto de falar isso porque foi ele que intitulou o poema. Chama Aos Flancos e Barrancos. Talvez um 14 de maio, quem sabe, talvez. Haja um dia em que a pena do povo acabe, talvez. Era uma vez uma planta chamada favela, que só havia quem tinha coragem de ir perto dela. É porque ela só cresce em lugares difíceis, onde hoje os homens sonham em fazer edifício. Findada a escravidão, fundada por providência, na cidade maravilhosa por excelência, vieram soldados morar a tal fato aludo, homens que receberam ordens para matar em canudos. Alguns a chamam de mandioca brava, a maioria favela, porque ela lembra fava. Ninguém, por bem, quer morar nas favelas, onde a vida é dura mesmo com a vista bela. Há crime em toda a favela, mas a culpa não é dela, não foi ela que escolheu ser dos pobres na cidadela. A favela cresceu com gente de todo lugar. Mais de um século depois é ruim até dialogar, e o governo teme até dialogar. Entra com tanque em vez de entrar com melhoria popular. Todos cabem na favela, mesmo assim, há vários anos, recolhem meus parentes, vizinhos e manos. Até os pequenos, mereci o ameno e ganha cela.
É, tio, vai vendo, mó veneno ser favela. Não, não é igual novela, não é moda. É o sentido não sexual da palavra foda. Muitos planos sem êxito, da ditadura ao êxodo, criaram a miséria, ocultaram um antídoto. Doutos saberes versejam favela. Podres poderes pedem voto a ela. Alvo da polícia, renda das milícias, sem coluna social, todo dia é notícia. O termo favela se tornou pejorativo. E por que comunidade? É menos ofensivo? Somos sociedade, somos capital ativo e não bode expiatório do especulativo. Somos todos do gueto, somos ordem e progresso, disciplina, humildade e muita arte em prosa e verso. Aqui o papo torto acaba no valão. Ah, se a favela julgasse o mensalão. Pode ser em Trípoli, Bombai, Marrakech, ou no centro de São Paulo, confuso igual Bangladesh. Pode ser no Nordeste, Casa de Pau a Pique, a cada esquina um bar, Zanzibar, Moçambique. Pode ser Singapura, a de lá ou daqui. Favela é Gingapura, na Jamaica ou Haiti. Minha saudação a todas, da lembrança nunca passa. Eu mando esse salve pro meu Morro da Fumaça. Uhul! Morro da Fumaça. Bravo! Bravo. A gente vê que Eu lembro dela. Que toda essa a literatura, né? A literatura ela nasce realmente, né, em todos os lugares, né? A literatura ela não está distante. A literatura está sendo vivida a cada dia e vocês registram ela de uma forma tão bela e tão bonita mesmo. Parabéns, muito parabéns mesmo a vocês, viu? Por esse registro tão fiel aí à realidade e de uma forma poética. Impactante, Henrique, realmente. nesses comentários, porque senão o povo vai morrer. Vou ler o comentário. Eu queria depois comentar uma... Verdade, vou falar para vocês, a gente fica aqui com vocês babando o ovo, literalmente, conversando, e aí depois que termina a live, o pessoal mata a gente, mata. Fala, porque eu mandei isso aqui, você não leu, eu mandei isso aqui, você não leu. Então, Henrique, pelo amor de Deus, que nós estamos no último aqui, Viana, vamos sair bem, falando que lemos todos os comentários. É o último Viana Papos com convidados, né? Amanhã vai ser nosso encerramento, nossa festa de encerramento, né? Mas em poesia, nosso último. Eu vou colocar aqui. Eu não sei quem é, Cris, você conhece? Putz, gente, é da família, Da viu? hora. O sorriso do Fábio Boca é alentador, motivador. Ô, Nanete, Tá da vendo? hora. Me Nossa, sinto agraciado. Nanete, irmã da... Não, Fábio Boca já ganhou. Minha irmã zerou a vida. O cara falou a Nanete de prima sem errar. Fala, você não é da periferia, gente? Quem lê nome que nem você leu agora é porque é da periferia, cara. Olha. Quem lê enxerga melhor, né? Já disse o poeta. A Nanete, ela com outro comentário. A poesia está do nosso lado. Aí, ao lado de idosos isolados, medo de contaminar e ser contaminado, um mercado, um ônibus lotado, uma criança com responsabilidade de adulto. Este é o nosso olhar sobre o cotidiano, o olhar carregado de emoções. A Nanete fez uma poesia aí, né? A Nanete fez uma poesia aí, né? Parabéns, viu? Eu não tenho o dom de vocês de ler, mas enfim, tá lida, né? Faz de conta que eu li. Ela continua, né? Sua irmã não para, Cris. Gente, eu falei para ela vai ganhar um troco. Mentira. Gente, é apaixonante literatura periférica. Vocês não têm noção. Ó, eu zerei a vida hoje, viu? Zerei, posso começar já de novo aí. Vou de novo me efetivar aí no Viana. A Nanete colocou: do gueto é foda sem um apelo sexual. Remetendo ao texto que ele acabou de ler. Zenilda tá mandando aqui palmas para vocês. Não tem mais. Gente, vai colocando, tá? Coloque os comentários aí que a gente vai lendo. Quem quiser fazer pergunta também, vai colocando aí que eles estão aqui para responder.
a gente tem ainda 20 minutos aí para fazer esse... 20 minutos só para fazer esse bate-papo. Tem noção que tá acabando, né? Então, vamos você voltar, quer fazer então, pergunta? Vamos voltar para as indagações? Vou pegar aí de alguém que eu também sou fã. Eu queria perguntar pro... Oi, Cris. Posso? Você quer falar? Depois, eu pergunto, depois eu pergunto. Vai você, depois vou eu. Você só tá aí, ó. Você só tá aí. Deixa eu falar muito sério agora com vocês. Vamos falar um pouco porque os alunos, vocês sabem, infelizmente, a gente vive numa sociedade totalmente desigual e essa desigualdade está aflorando cada vez mais, né? A gente faz uma live sem saber se realmente consegue atingir, acho que 50% da nossa região, claramente, porque a gente está falando de pessoas que não têm acesso. E aí, como é que a gente olha para um guri desse e diz para ele que ele é o único representante do sonho dele aqui na Terra? Como é que a gente faz para motivar, para dizer para ele, me ajuda aí, porque é o que a gente está precisando. Tô precisando ouvir aí essa história de que ele é o único representante do sonho dele aqui na Terra, mas que é meio difícil, né? Que esses sonhos não saem dos mesmos lugares. O que levaram vocês a serem diferentes, a buscarem o sonho de vocês aí? Olha, eu peço a licença aqui da palavra, porque me ocorreu o seguinte, tem um exemplo aí do bairro, que é o MC Kaique, né? O MC Kaique é um moleque do universo funk, ele compõe as próprias letras, ele tem uma presença muito maneira, uma performance muito legal, e ele está engajado na música há algum tempo. Hoje ele já é pai de família e tal. E, se eu não estou enganado, o Kaique é um dos meninos que teve oficina comigo aí no meados dos anos 2000. É isso, a gente fala meninos, né? Porque a gente vem de uma outra geração. Eu dei oficina para ele, ele era realmente um guri nessa época, né? Hoje o Kaique está numa situação bastante interessante, que ele é uma possível promessa assim, artística do bairro e até da cidade, assim, né? Porque ele se envolveu com uma rapaziada maneira, que está dando uma atenção legal dentro do segmento dele, dando ali oportunidade dele se profissionalizar mais. E eu participei de um clipe dele recentemente, que foi gravado inteiramente dentro de Jaqueline. Ele já soltou, putz, eu não lembro o nome da música agora, que agora assim, ele está lançando, de 15 em 15 dias ele está lançando parada. Inclusive hoje ele lançou um clipe às 11 da manhã. Eu até publiquei no meu Stories. E o Kaique, assim, ele teve altos e baixos, né? O Kaique teve situações aí de desventura e de extrema dificuldade, em que ele não esteve, embora o sonho ainda fosse uma coisa muito vívida para ele ali, ele não está conseguindo, durante alguns períodos, ele não conseguiu viver isso de fato, viver a música. A música, ela requer muita entrega, e é difícil você dar a entrega que a música pede quando você, na sua casa, por exemplo, está passando por, sei lá, privações materiais, né? Como eu vejo alguns companheiros da música aí nesse período de pandemia. Eu me sinto privilegiado por poder trabalhar, por receber convites, por fazer coisas, mas o que eu percebo é o seguinte: no caso do Kaique, por que eu trouxe o caso do Kaique para falar, assim, para tentar responder esse questionamento da professora? O Kaique, eu nunca dei nada para ele, assim, no sentido de... Eu nunca dei uma blusa para ele, eu nunca dei um caderno para ele, eu nunca dei nada para ele, a não ser palavras, cara. A gente conversou durante muito tempo, eu sempre apoiei muito o trabalho dele, ele tem uma reverência comigo, assim, que é parte dele, assim, do que de mim, mas que acaba, de certa forma, me orgulhando mais pela nossa amizade do que pela essa coisa que ele me chama de professor e tal. Eu acho que, assim, ele dá entrevistas, ele fala, pô, o cara que me incentivou, quando eu pensei em parar, o cara foi lá e falou que eu não deveria parar, que eu tinha um trabalho interessante.
E eles têm uma coisa, né, que ele fazia um som com o primo dele, e aí o primo dele ali na mesma situação que ele, querendo alçar um lugar interessante ali com a música, através da música, né, no caso. E um dia eles chegaram em casa e falaram: pô, você tem uma experiência legal, aí você já foi para fora do país, você já cantou no Brasil inteiro, você conhece, né, um pouco aí dos meandros da música, como é que funciona, o que você acha, professor, que eu deveria fazer para me destacar aqui no cenário do funk? E na época não tinha nenhum videoclipe de funk brasileiro de qualidade, não tinha nenhum videoclipe, na verdade. Você tinha aquela onda lá dos anos 90, carioca, e aí funk paulista era uma realidade já, mas a internet estava cheio de web vídeos, sabe aqueles vídeos com a foto parada, sem movimento, sem um trabalho, sem um roteiro, e vídeos com milhões de visualizações. E eu visualizava isso, eu falava assim: precisa algum artista desse segmento fazer um videoclipe, porque a hora que fizer vai sair na frente de todos os outros artistas e vai ganhar muita visibilidade. E falei isso para os meninos, falei assim: eu acho que vocês deveriam fazer um videoclipe. E aí eles, pô, o videoclipe é bacana, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu cheguei a agitar uma galera para dar uma olhada no trabalho deles, mas eles não estavam muito preparados na época, assim, acabou não acontecendo, eles não compareceram e tal. E nem por isso, cara, tipo assim, eu fiquei lá de frente com meia dúzia de playboy que eu levei lá pra favela lá para apresentar os músicos do funk, e os caras não me aparecem. Nem por isso eu tratei os meninos diferente das vezes posteriores a esse fato que eu encontrei com eles. Pediram desculpas para mim, alegaram uma série de situações, porque eu entendo isso. É difícil, quando eu deixei compromisso, inclusive na idade deles, coisas que poderiam me adiantar um lado para um estudo, ou para música, ou para qualquer coisa, por causa de R$ 2, às vezes, entendeu? Então, eu não desisti dos meninos, continuei dizendo que eles tinham que perseguir esse sonho. Pouco tempo depois, um deles acabou entrando em conflito com a lei e foi recluso, passou por um período preso, e aí o MC Guimê, que é aqui de Osasco, soltou um clipe, que acho que foi o primeiro clipe com a produção, com o roteiro, nos modos que eu havia pensado para os meninos, que alguém fez no funk. E ele simplesmente explodiu, se tornou um dos maiores artistas do gênero. E o menino que ficou na rua, né, que não foi preso, o DJ e tal, que é o primo do MC Kaique, ele foi na minha casa chorando. Não porque o primo tinha sido preso, mas porque ele tinha visto o MC Guimê fazer um clipe e explodir na mídia e tal, virar um puta artista de renome, que era exatamente o que eu tinha previsto para o MC Kaique. E que se eles tivessem feito mais ou menos nesses moldes que eu havia pensado, eles tinham uma chance de conquistar esse sonhado estrelato aí que é o sonho de vários meninos da periferia, né? Foi o meu sonho quando eu era moleque também. Então, assim, acredito muito na palavra. Tudo isso para dizer que eu acredito muito na palavra e que eu gostaria de dar um centro cultural para o Jaqueline, assim. Materialmente falando, eu gostaria que tivesse uma escola, extra-escola, funcionando 24 horas, assim, que tivesse arte acessível para todos, exposição de fotografia direto, oficinas direto, um negócio que pudesse dar uma assistência também para eles, porque ninguém vive de vento também. Mas eu não tenho essa condição hoje, isso é um sonho que eu tenho. Mas eu tenho muito acessível para mim a palavra quando ela é bem conjugada, quando ela é bem estruturada, quando ela é falada de um lugar de verdade, ela tem um puto impacto. E eu fiz a minha vida inteira com palavras. Então eu ganhei meu primeiro computador por causa das palavras, eu ganhei prêmios de poesia, então é literalmente por causa das palavras que eu fui premiado. E eu acho que eu não digo que é um dom, como se fosse uma coisa que eu recebi de um além, foi uma coisa que eu desenvolvi, eu trabalhei para isso, né? Isso não é nato de ninguém, isso é adquirido, né? Você tem que fomentar isso, exercitar isso.
E no meu caso foi por pura necessidade, assim, primeiro de se expressar, e depois que eu havia passado tanto tempo fazendo isso, que eu entendi que aquilo era minha profissão, aquilo era minha vida, para além de profissão de ofício, mas para o campo até da profissão da fé mesmo, assim, né? Do tempo que eu na poesia, eu já mudei de religião, mas eu não mudei de um adepto da poesia. Então, acho que a poesia acaba sendo minha principal religião. Assim, eu acredito muito na palavra, no impacto que ela pode causar na vida das pessoas. A gente nunca pode subestimar a palavra. Inclusive, as palavras ruins, a gente sabe que elas têm também o efeito de causar traumas, entraves e vários comportamentos destrutivos e autodestrutivos são gerados a partir de palavras. Palavras de um professor, palavras de um pai, palavras de um irmão mais velho, palavras de um amigo, de um falso amigo, às vezes. Então, eu acredito muito no poder da palavra. Esses meninos, assim, têm uma reverência por mim que talvez eu nem mereça, assim, porque eu prefiro que sejam fãs das minhas ideias do que fãs da minha pessoa, né? Embora eu tenha muita amizade com eles. Então, eu acredito nisso. Acho que a gente tem que apostar, sim, na palavra, porque ela continua sendo de graça, barata, acessível. Se a gente tiver de coração empenhado em falar coisas positivas, eu acho que as palavras tendem a surtir um efeito positivo sempre. Boa, poeta. Do gueto, né? Do gueto. Então, agora ficamos todo mundo embasbacado aqui. Fábio Boca, é sua deixa para ler um poema e para falar também, para nos motivar. Porra. Aí. Sua deixa, depois disso. Do gueto, eu te amo, mano. Eu te amo também, meu irmão. Achei uma carta sua. Tu nem lembra que tá aqui em casa. Pô, vamos desenrolar essa fita. Acho que eu vou ter que ir aí pra ler, sei lá. Fábio, está contigo agora. Porra, vou ler um que saiu no livro do Islanda Guilhermina. Legal. Né? Saiu um texto que veio, na verdade, de um movimento que o nosso querido parceiro Akins Quintê teve a iniciativa de convocar aí uns poetas para estar falando contra a redução da maioridade penal. E acho que cabe muito essa leitura aqui. É 16 agora e 14 mais tarde. Depois se pá com 12, ou na maternidade. A lei vai ser para quem? Dúvida não existe, só para quem diz amém. A cegueira é mó triste, condenado a criminoso nos traços da cara. Somos o modelo que causa, a suspeita nos cara. Do cana que olha minha face, retrata bandido na mente. Com olho vermelho febril, revolta desde as correntes. Schwarzenegger vai ficar puto, vai acusar plágio, exterminando futuros de um modo mais ágil. É fácil pôr lei na frente da peneira do problema, eliminar indigente e enterrar com as algemas. Mas um troféu de laranja sacia a mídia sangrenta. Foda-se quem é o culpado, querem uma cabeça. Por isso sou a favor da redução na moral. Redução só se for da brutalidade policial. Eu que não vou me enforcar no meu próprio varal, nem dar um tiro no pé, mirar no meu pessoal. Se pra quem vai sobrar a dívida social. Sou contra a redução da maioridade penal. O que será do nego, do Dedeco ou da Duda, se brincarem na rua e na quebra viatura? Deus me livre se houver assalto no condomínio, e o esconde-esconde virá escondido de extermínio. Essa paz eu não quero, e quem quer tem motivo. Quando o sangue é nosso, a solução é presídio, e quando chapam na night? Sem carteira é criança, mata e paga a morte, com propina e herança. Sou contra a redução de merenda na escola, de caderno, de livro, de sorriso e de bola, a favor da redução de criança na cola, do zerê na esmola, pedofilia e suas bolas. Violência não é especialidade do gueto, é comercial de Barbie que mata orgulho preto. Sou a favor da redução da tristeza no quintal, sou contra a redução da maioridade penal. Eu que não vou me enforcar no meu próprio varal, nem dar um tiro no pé, mirar no meu pessoal.
Se pá pra quem vai sobrar, a dívida social. Sou contra a redução da maioridade penal. Saiu nesse aqui, ó. É a isso a que me refiro! Caraca! Como eu já vi que tem uns candidatos aí levantando essas ideias ainda, então acho que é importante relembrar o óbvio, né? A gente acho que tem vivido dias assim, tentando lembrar o óbvio, né? Eu acho que, Henrique, agora o Fábio, né, e o Gueto que leram agora, eu acho que vocês responderam uma das questões que a gente tem aí no chat, que é como transformar a realidade em poesia. Cara, as duas que vocês leram agora aí é poético, é profundo, é reflexivo, e é tão nosso, é tão meu, né? Eu acredito exatamente, é a palavra que transforma mesmo. É a palavra. A Nanete colocou aí no Cecília chat, Meirelles. né? Ai, palavras. Estranha É. potência avulsa. Cecília Meirelles. Bom, nós estamos caminhando já para o final da nossa live. Já são quase 1 hora que nós estamos aqui. Eu queria só acrescentar que eu falei para o Fábio no início da live, como eu tive contato, né, com a poesia dele quando eu cheguei lá no Viana, né, com essa poesia muito bonita que está aí no muro. E eu essa semana fui pesquisar várias coisas e acabei encontrando sobre o do Gueto uma questão que você foi educador, né, na Fundação Casa, correto? Sim. Aí eu queria te perguntar, arte educador, isso. Você levou poesia, né, para dentro da Fundação Casa, e eu estava vendo lá que você através do oficina de ritmo e poesia. Aí eu queria te perguntar como que se essa experiência sua lá, de que modo isso mudou a sua visão ou transformou a sua visão em relação à sociedade, em relação à poesia, em relação ao jovem? Cara, alguém já disse, eu não vou lembrar quem, mas alguém já disse que se você quiser conhecer uma sociedade, basta você conhecer os cárceres dessa sociedade. Eu não tive muitas experiências com penitenciária na vida. Mas dentro da Fundação Casa, eu passei cerca de 3 anos, praticamente toda semana, adentrando 2, 3 vezes unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo, assim, mas principalmente na cidade, assim, de São Paulo. Então, conheci a unidade de triagem do Brás, as unidades todas da Raposo Tavares. Eu tive muitas experiências no campo de vista humano mesmo, assim. E eu assim, eu gostava muito do meu trabalho, de desenvolver esse trabalho lá, achava que ele era especial por estar sendo desenvolvido lá. E isso era o que realmente me motivava, porque tem muitos fatores de desmotivação também, e você precisa extrair força de onde você puder para poder prosseguir com esse tipo de trabalho sem ser duramente afetado. E eu me considero uma pessoa muito sensível, e acho que, como artista também, eu tenho muito a tendência de absorver demais as experiências e ficar encharcado delas. Então, se são coisas tristes, eu tenho uma alta probabilidade de eu ficar dias trancado em casa e muito triste. E assim como acontece com coisas alegres também, né? Eu acho que a gente não se torna artista por acaso, assim, também, né? Tem essa coisa do treino, mas tem essa coisa de uma certa... Tem uma coisa com o espírito da gente que é intenso e inquieto, né? Mas
De toda forma, voltando à questão da Fundação Casa, a parte mais desmotivadora é quando você percebe que essa sociedade se desperdiça pra caramba. E que as chances da gente se tornar uma sociedade, um país melhor, elas vão literalmente para a vala, em forma de sangue, assim, ó. O tempo todo é absurdo um capitalismo ser tão burro, entendeu? Porque eu estou falando de capitalismo, sim, de ganhar dinheiro, de empoderar pessoas, de fazer a economia girar, de fazer o nosso PIB aumentar. Tem que dar formação para essas pessoas. Você entrar dentro da Fundação Casa e ver que o gradiente de cores deles é do preto ao pardo, quase que invariável, assim, e que tem algo a dizer. Quando isso é um dado sociológico, é porque ele indica algo da nossa sociedade. Então, tudo hoje parece que é mimimi, vitimismo, e as pessoas não conhecem esse tipo de realidade, entendeu? Eu já interpelei discussão dentro de ônibus, de gente pegar e falar, porque na Fundação Casa... Primeiro que o brasileiro tem uma percepção sobre cadeia e Fundação Casa que todo mundo está lá dentro matou gente, sabe? Quando, na verdade, os crimes, falando especialmente de Fundação Casa, os crimes que atentam contra a vida, eles são uma raridade dentro da própria Fundação Casa. Tanto é que quando o menino foi autor de um crime violento, um crime de sangue, ele é uma espécie ele é diferenciado dos outros lá dentro. Entendeu? Os outros meninos, eles fazem chegar em você, olha, aquele cara matou uma pessoa. É muito raro. Eu dei aula em várias unidades e, sei lá, em duas eu dei aula onde o menor havia, de fato, assassinado alguém. A maioria desses meninos estão lá presos por causa de tráfico de drogas, nunca machucaram ninguém, furtos qualificados, pequenos furtos, não são assassinos, não são estupradores, embora existam. Também tive experiência lá de ver, mas é raro. A gente sabe que o estupro em si não é raro, mas estou falando da população da Fundação Casa. Os crimes de sangue, esses crimes considerados hediondos, são muito raros. Eles têm muito potencial artístico, tem muito menino lá com potências outras, porque acho que às vezes a arte também é erroneamente vista como essa âncora salvadora o tempo todo, quando na verdade o que a gente tem que cobrar muito também, do poder público especialmente, né, é que hajam políticas que estruturem as pessoas, de fato, entendeu? Então, eu dei aula para menino do Jaqueline, então eu encontro um menino que hoje não é mais menino, e me agradecem muito, porque o que eu compreendo do que eu fornecia para eles, de certo modo, era uma humanidade, assim, uma cidadania. Quando eu estava lá dentro, era um hiato entre a violência que eles estavam sofrendo, porque eles têm seus direitos vilipendiados lá dentro, constantemente, direitos que são assegurados pela Constituição, inclusive, né? Eles não são presos, eles, em tese, seriam educandos de medida socioeducativa, eles são tratados como presos. E o que eu compreendo quando eu encontro esses meninos e eles me falam das experiências comigo lá naquele período, o que eu consigo traduzir das falas deles é que era um momento, um hiato de humanidade quando eu estava lá dentro, porque a arte tem esse poder de humanizar sim, e era um hiato de dignidade, entendeu? De cidadania, de tratar o cara pelo nome dele. Eu fazia questão de não deixar eles me chamarem de senhor. Isso era uma questão, por exemplo, que culminava até em brigas com a direção, com a equipe pedagógica, especialmente com a equipe de segurança, porque havia uma necessidade, uma regra que não está escrita em lugar nenhum, que tem que chamar o cara que entrou na condição de professor, tem que ser chamado de senhor. E eu falava, mas a qual senhor ele vai estar se referindo quando ele falar assim? Não, é com o senhor, no caso eu. Eu falo, mas eu não quero. Eu posso não querer que a pessoa me chame assim. Eu acho que eu posso. E aí ficava nesses embates, assim. Eu falava, mas é uma regra, mas aonde está escrito? Porque quando me contrataram, ninguém falou isso. Então, eu ficava sempre eu tinha que ter saídas inteligentes para isso. Levava, às vezes, no bom humor, falava, não sou dono de fazenda, não sou
senhor de nada, nem do meu destino eu sou senhor. Então, eu não quero ser chamado de senhor, eu sou jovem pra caramba ainda. Então, eu entrava em toda uma... Isso era difícil, desarmar uma equipe de segurança para... Quer dizer, eu não estou tentando entrar com uma faca, eu estou querendo que não me chame de senhor, entendeu? Porque eu não quero essa subalternidade, não quero essa coisa que está totalmente vinculada a um período escravista. Por que o cara tem que me chamar de senhor? Entendeu? Então, eu não me sentiria bem. E aí, era sempre um embate. E eu fazia desses processos serem também educativos, tanto para os meninos quanto para os funcionários. E aí trazia elementos históricos, falava, sabe por que vocês têm essa cultura de senhor? Então, assim, foi uma época de experiências humanas muito intensas. Eu me tornei uma pessoa melhor depois desse período, um artista mais sensível. Eu passei por muitas dificuldades em lidar com o sofrimento que é gerado a partir do trabalho no ambiente de cárcere, porque aquilo nada mais é do que um ambiente de cárcere, não é um ambiente educacional, não é um ambiente ressocializador, é um ambiente de cárcere, né? Inclusive com maus tratos, assim, com coisas bem medievais que eu presenciei, né? E a sociedade tem essas bravatas de falar assim, mas eles não estavam rezando, mas eles não estavam na escola, mas os seus filhos burgueses também não estavam, nem rezando e nem na escola, porque a gente vai no Mackenzie, a gente vai em outros lugares da cidade, a gente vê a galera fazendo a mesmíssima coisa que os meus menininhos pretos da periferia fazem na idade deles, que é fumar maconha, azar as meninas, pichar um muro, sacanear alguém, e às vezes essa coisa rompe uma fronteira que é a da infração. Isso pode acontecer com qualquer um, só que se o senhor pai benquisto na sociedade ter bala para proteger o menino dele, ninguém vai ficar sabendo, não vai sair na mídia, não vai sair em lugar nenhum, enfim. Ao passo que os nossos estão expostos aí, né? De todas as formas, né? Então, novamente frisando, assim, eu acredito muito no poder da palavra, eu encontro esses meninos até hoje, dizendo coisas do tipo que eu mudei a vida deles, que eu mudei a visão deles. Tem menino que está aí casado, pai de família, nunca mais se envolveu com crime. Outros tiveram idas e vindas, e aí o cara arrumou um emprego. E tem cara que está na música, que fala que eu influenciei, que eu ajudei. Eu recebo e-mail de gente presa, eu recebo e-mail de gente que está na fundação, eu recebo e-mail de mãe. E às vezes as pessoas acham que eu tenho um estúdio, tá ligado? Que eu tenho uma puta condição de ajudar, e eu mantenho minha carreira de teimosia, porque eu não tenho nenhuma condição de fazer o que eu estou fazendo, é uma completa loucura com a minha própria vida, minha família paga um preço muito alto por isso, eu tenho uma filha, é uma escolha, é uma escolha muito feita de renúncias, mas toda vez que eu encontro um moleque desse, já teve vez de eu estar muito cabisbaixo e encontrar um moleque desse, tá ligado? E um moleque desse me colocar para cima, assim, falar, pô, você mudou minha vida, cara. Eu acho isso muito, muito intenso do ponto de vista da experiência humana. Para que a gente está aqui nesse mundo, né, cara? Para viver nossa vida igual um cavalo, levantar de manhã, comer capim e deitar de noite, acabou? Acho que não, né? Não. Abre. Eu tô aqui nesse momento aqui, eu gostaria de ficar a tarde toda conversando aqui, mas eu vou dar aquela notícia que a Cris não gosta. Cris, prepare-se. Eu vou tirar você. Nós estamos encerrando a nossa live. Antes de encerrar a nossa live, eu quero agradecer tanto ao Fábio, que gentilmente se dispôs a vir aqui, quanto ao do Gueto, que também se dispôs a estar aqui conosco, partilhando um pouco da sua experiência. Eu achei tão enriquecedor essa conversa, e é uma esperança para os nossos alunos, é uma esperança para as nossas crianças, que muitas vezes pensam, nossa, mas eu moro aqui na periferia, o que eu tenho, né? Aqui, nós temos poesia, a gente tem muita coisa, né? A gente tem muita coisa. Henrique, então, eu vou dar... Posso terminar diferente essa live? É a nossa última. Pode terminar, Cris.
Entendeu? Pode. E eu sou a maioria agora aqui, porque eu sou mulher. Todo mundo obedece à sua esposa, tá? Então, vamos lá. Ontem, a gente teve um piloto do nosso sarau só com os professores. E foi muito enriquecedor, né? A gente falou muito sobre isso. E aí, eu tinha feito um poema para hoje, mas já acabei lendo ontem. Então, alguns já conhecem, mas a ideia era ler para vocês dois mesmo hoje, porque quando eu fiz o convite para vocês, vocês falaram muito sobre essa educação que a gente está fazendo, né? E aí o poema começa dizendo assim: licença. Eu acredito na educação, não essa que pede licença e diz por favor. A educação a que me refiro é essa aí, ó. Essa que está aqui, essa que está ali, essa que está aqui em cima comigo. É a educação que informa, que transforma, que transpira e que inspira, que nasce na escola e vai para a rua, porque é lá que o mundo real acontece. É lá que tem gente que sangra e que morre, e morre porque é preto, e morre porque é periférico. Eu acredito na educação, não essa que pede licença e diz por favor, mas a que me liberta e liberta os meus. Eu acredito em educar para a ação. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa nossa educação, entendeu? Eu tenho certeza que todos os ensinamentos de vocês foram para ação mesmo, viu? Estou lisonjeada de estar com vocês aqui hoje, viu? Você é louco. Cris, que lindo. Eu vou nos presentear aí com uma poesia no final, hein? Para vocês, eu viu? vou deixar agora especial 2 minutos. mesmo. Obrigado, Cris. Agora é só Foi suspiro, muito né? inspirador também. Agora, suspiro nada. Agora vocês vão ter cada um uns 2 minutinhos aí para fazer essas considerações finais. Não vem fugir não, Fábio Boca. Fábio Boca, por favor, comece você então. Pô, agradecer, né, ao poema, e já é público também, né? Afinal de contas, a palavra proferida tá aí pro mundo, então já é minha. Obrigado, Cris. Você é louco. E agradecer você também, Henrique. É muito bom fazer parte desse plano que a gente tem idealizado na cabeça e botar fé que não é utópico, né? É fazer o movimento necessário. A gente sabe o que tem que fazer e a gente faz, independente das tretas que vier, que a gente já sai no prejuízo, mas isso acaba dando força e coragem, né? Força e coragem para lutar, e da hora tá lutando com pessoas como vocês, professores, em busca dessa educação a que você se referiu nas suas palavras. Muito obrigado, Viana, já mora no coração, você é louco. Do Gueto. Bom, família, é um prazer imenso fazer parte dessa família que é o Viana Moog, assim, eu me sinto parte, e eu sinto que é uma família. Eu gosto muito, assim, dessa fase que a escola entrou nos últimos anos, com atividade cultural. Para quem não sabe, assim, eu era um frequentador do Viana Moog na época que existia um buraco no muro, do campo para o muro tinha um buraco, e não é para finalidades culturais que as pessoas entravam nesse buraco. E era uma pena, assim, ver a escola fazendo parte da geografia do bairro de uma maneira tão assim, tão feia. Eu sinto que, para além da reestruturação física da escola, o que realmente reformou Viana foi um olhar diferenciado, foi a inserção, a chegada de profissionais ali com um olhar mais humano na questão da educação, gente que prioriza a cultura, que entende o valor e a potência e a importância da cultura, e isso foi a transformação mais efetiva, assim, que gerou mais impacto, assim,
Embora a reestruturação física tenha, obviamente, sua importância, eu acho que a principal transformação assim, do Viana foi nessa escola potente, que acredita no aluno, que não se vitimiza, que vai para cima, que quer colocar o menino ou a menina num patamar acima, dizer que ele é importante, dizer que ela pode, que ela tem que fazer, que ela pode ir para a faculdade se ela quiser. A gente teve um ano muito difícil, com pandemia, está tendo, né, um ano muito difícil com pandemia, onde frequência escolar, como a gente conhecia, é impossível e tal, mas eu acredito que a gente tem todos os elementos para superar essa questão no que nos cabe, assim, através da educação, da cultura, desse olhar humano, desse segurar um na mão do outro. Tenho certeza, em breve, alguma vacina já vai estar disponível aí para a gente também, a gente vai retomar algum grau de normalidade que a gente estava mais acostumado, e aí eu tenho certeza que essas qualidades desses profissionais, dessa direção, desse corpo docente, é que vão fazer toda a diferença para a escola pegar de novo um ritmo, os alunos pegarem também, entrarem nesse ritmo, e eu tenho certeza assim, que isso vai ser em breve, embora esse ano tenha sido muito difícil e está praticamente perdido do ponto de vista letivo. Eu tenho certeza que no ano que vem esse trabalho vai fazer toda a diferença, assim, vai colocar o Viana novamente nesse patamar lindo aí que ele já está, né? Da hora mesmo. Obrigado, gente, pela oportunidade de fazer parte desse momento aí. E podem contar comigo sempre, vocês sabem. Obrigado, Fábio Boca, do Gueto Chabás. Eu acho que nós não poderíamos encerrar esse projeto Viana Papos de uma forma melhor. Amanhã nós temos a festa de encerramento, mas hoje foi a última live nas sextas-feiras, né? A gente agradece muito a presença de vocês. Já convido vocês para o sarau, né, Cris? Isso! Eu vou mandar para eles, mas dia 12 está aí. Dia 12/11 é um sarau para vivências nessa pandemia. E olha que a gente aprendeu tanta coisa. Tem bastante coisa para falar sobre isso, viu? Obrigado a todos. E obrigado, Cris, mais uma vez por estar comigo aí nesse projeto. Te agradeço de coração mesmo. Obrigado a todos vocês que acompanharam hoje a nossa live Viana Papos. Viana Papos fica por aqui. Amanhã nós teremos live com Ruth Augusto, às 15 horas também. A pianista Ruth Augusto vai fazer uma festa musical aqui, uma live concerto, para encerrar o nosso projeto. Obrigado a todos e até amanhã. Valeu. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Tamo junto.